único e, obviamente, muito difícil de explicar é porque ele é mágico. Os primeiros vinhedos foram plantados aqui pelos romanos há mais de 2000 anos. Desde então, as gerações que trabalharam nesta terra são os depositários de uma reputação construída durante séculos. Ótimos vinhedos são tão raros quanto grandes telas ou grandes peças musicais. Para fazer um grande vinho não é apenas uma questão de grande terreno, um grande chateau. É uma grande vindima, mas também há o fator humano, sabe? É preciso amar. É preciso dar muito amor ao vinhedo, ao seu parreiral. Quando vejo um cacho com 200 ou 300 uvas que são ligeiramente verdes, eu aceito assim. E sei que isso não é significativo, aparentemente, porque uma uva entre 250 não é nada, especialmente quando pensamos naqueles milhões de uvas no vinhedo. Mas é o amor que você inclui nesse gesto que você vê. Isso é muito importante. Eu gosto muito da videira. Sou um bebedor, não um provador. Eu bebo tanto que, para mim, o verdadeiro prazer está em beber. Não sou um grande provador, sou um grande bebedor. Eu poderia me qualificar pelo que eu bebo. Talvez vocês percebam porque terminamos o almoço, e é verdade que eu bebi mais de uma garrafa sozinho durante o almoço. Eu tinha convidados, éramos 7 pessoas e 3 Magnums, então está tudo bem. Quando você saboreia a fruta, especialmente de um bloco que você conhece, você pergunta, eu conheço você, vinhedo, eu sei qual é a sua alma. Eu sei quem você é como um personagem. Mas o que você tem a me dizer este ano? Já produzimos vinho aqui há 400 anos. Assim, é muito importante entender a história deste lugar, entender a identidade. Tanta gente já administrou a propriedade antes de mim que eu realmente sinto isso todos os dias. Não é apenas uma questão de terroir, como dizemos em francês. É uma questão de um pedaço de história, uma alma, um estilo, um DNA. Protegidas dos severos ventos do Atlântico e aquecidas pelos efeitos do estuário Gironde, essas grandes propriedades são agraciadas pela natureza com características que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar no mundo. Quando cheguei aqui, me contaram que este era o melhor terreno de todos. Eu pensei, claro, de pedras, mas é verdade. É uma perfeição. Graças às gerações anteriores, conseguimos adquirir os melhores terrenos do mundo. Aqueles pequenos terrenos onde a drenagem é feita naturalmente, onde nada cresce além das uvas, onde as grandes pedras mantêm o calor à noite e refletem o sol durante o dia. É uma combinação, mas foram necessários séculos e estamos apenas seguindo os passos deles. Quando você mora num espaço como este, o espaço retira a energia de você. Há um vínculo que está sendo formado. Alguns dos meus amigos dizem, você já está aqui há 17, 18 anos, você ainda se sente maravilhado quando chega a este lugar? Você ainda se sente encantado? E eu respondo sim. Porque, na verdade, eu estou ganhando mais e mais. Porque eu entendo o quanto este terreno é especial. Há uma vibração real aqui. Em 1885, Napoleão III ordenou que os vinhos mais finos de Bordeaux deveriam ser classificados e posicionados em ordem de excelência. Dos milhares de chateaus, apenas um punhado foi agraciado com o status Grand Cru. Embora alguns argumentem que a classificação de 1855 esteja desatualizada, esses mesmos chateaus permanecem como as joias da coroa de Bordeaux. Para muitos, esses vinhos são considerados obras de arte. Mas, diferentemente de uma tela, o vinho só existe por aquele breve instante, no tempo depois que a rolha é puxada. É um momento transitório, mas pode deixar uma impressão indelével.
Eu tive o privilégio de tomar uma taça de Chateau Margaux que foi produzido e engarrafado 4 anos depois da Revolução Francesa. Talvez o próprio Lafayette o tenha provado, talvez Jefferson o tenha provado. Então você é um com eles em uma forma muito íntima. Quando você começa a pensar nisso, percebe que o vinho realmente contou uma história. No mesmo momento desse prazer, dessa gratificação, havia também uma lenda sobre a história de quando o vinho foi produzido, o que estava acontecendo no mundo quando aquele vinho foi feito, e em particular uma história sobre o lugar, a terra e o clima. É mais do que um produto manufaturado ou agrícola, é uma coisa próxima a um milagre. Um vinho milagroso só é produzido quando temperatura, chuva, sol e vento são combinados nas proporções exatas. Em 100 anos, você pode produzir 4 ou 6 tipos lendários de vindimas. Assim, na memória recente, 1961, foi uma vindima absolutamente brilhante para Bordeaux. O ano após aquele foi possivelmente 1982. E depois disso, 2009. Mas este ano pode reescrever os livros de história de Bordeaux. Tanto produtores quanto críticos estão prevendo que 2010 será outra vindima perfeita. Depois da colheita de 2010, percebemos que sim, 2010 deveria ser uma vindima extraordinária, não apenas grande, mas uma safra extraordinária, como foi 2009. E eu disse a mim mesmo, mas como poderemos contar isso às pessoas? Porque no ano passado eu disse pessoalmente que eu provavelmente não veria isso outra vez em minha vida profissional. Essa é uma extraordinária coincidência de perfeitas condições climáticas. Todos os anos, no início da primavera, os produtores de vinho de Bordeaux têm um evento chamado Imprimer. Aqui, como na passarela de Milão, os vinhos da nova estação desfilam diante dos jornalistas e críticos mais poderosos e influentes no mundo dos vinhos. Um grande vinho entra em seu espírito e em suas percepções e toca um acorde. É como um instrumento metálico de percussão. Ele faz din, 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 din. E então, bingo. É ótimo. E você reage de uma forma muito, muito sensual. Quando você precisa usar palavras para descrever sua sensação, você usa palavras em uma parte de seu cérebro que está ligado à sua memória, à sua história, ao seu sabor, à sua educação. Em meu cérebro, porque a minha experiência é música, é como uma voz, um vinho. É como um instrumento com o que chamamos de um timbre, que é diferente. Um Steinway não tem o mesmo. Essa é a diferença entre Lafite e Latour, entre Guarnerius e um Stradivarius. Minha percepção é assim, eu ouço vinho e não sinto o seu buquê. Posso falar sobre o meu primeiro Bordeaux. E consigo me lembrar ainda hoje da época em que eu era estudante. Ainda estou sentindo o prazer daquela garrafa de vinho. Foi como se eu obtivesse a destilação de alguma coisa naquela taça que sabemos que veio de frutas, mas todas as frutas já haviam terminado há muito tempo. Fiquei apenas com aquela experiência onírica, etérea, e foi uma revelação. Oferecer um vinho imprimé, que basicamente significa que você está oferecendo um vinho que ainda não foi engarrafado, ainda não está pronto, significa que você está vendendo um toque de emoção, de antecipação, de magia, e deve haver algum tipo de esperança nisso. Assim, claramente, isso faz parte do negócio. E é por isso que Bordeaux é tão famoso no mundo todo, porque Bordeaux é muito bom em criar essa emoção. Com a safra de 2009, a emoção combinou com a qualidade dos vinhos. Dessa vez tivemos muitas emoções. Não sei se os vinhos deles conseguirão realmente ficar à altura, e a prova naturalmente estará na habilidade.
Mas por trás de toda a emoção em saber se 2010 será outra safra do século, está a realidade comercial de que Imprimeur é uma feira de negócios. Nos últimos 10 anos, os preços dos principais vinhos de Bordeaux aumentaram em mais de 1000%. Com o constante aumento desses vinhos, aconteceu o inevitável. Eles se tornaram caros demais para beber. Podemos cobrir a oferta, sim. Obrigado. 15 anos atrás, quando fundei a empresa, eu disse que no futuro, dentro de 25 anos, metade de todos os principais vinhos comprados serão adquiridos para investimento. E as pessoas riram de mim. Vejam agora todos os tipos tradicionais de empresas vinícolas e todas têm equipes de investimentos. Quanto você está pagando por esses? Bom, eu estou pagando perto de $4.000. Perto de $4.000? Imprimeur é um investimento calculado. Você está comprando essencialmente o vinho porque acha que está comprando mais barato agora e está assumindo um risco de crédito e um risco de preço no futuro. Mas essencialmente, uma compra em Imprimeur é uma compra de investimento. E quando entende isso, então você começa a tratá-la de forma diferente. Ele não disse que tem alguns milhões para vender hoje ou amanhã? Ele tem alguns milhões e está vindo para o mercado. Vou ligar para ele. Ligue para ele e descubra por que existe um prazo final para essa mercadoria. Então ele tem de 3 a 5 milhões e precisa vender. O vinho tem superado as bolsas de valores, todos os mercados principais. O Dow Jones, o mercado futuro, o ouro, todos esses mercados desde 1982. Estávamos procurando algum Margaux. Safras dos anos 90. Esse tipo de safra inferior, como o mercado poderia chamá-las. Você quer 9,5? Isso é interessante. Isso me dá um lucro de 100 libras a partir do meu preço de venda. É, exatamente. As pessoas são capazes de gastar até 1 milhão de libras e comprar 25 caixas de Lafite e de Latour e em 4 ou 5 anos as vendem. Nunca viram o vinho, nem ao menos conhecem a aparência da garrafa. Aqui nós temos um número X de milhares de caixas. O valor médio de cada garrafa seria aproximadamente 400 ou 500 euros cada garrafa, vezes um lote de número de caixas, vezes 12. Faça os cálculos. Os preços de 2009 subiram exageradamente. Foram preços absolutamente astronômicos e totalmente inesperados também. Agora, com toda a emoção que está gerando essa campanha Imprimeur para a safra de 2010, há uma preocupação real de que os bordelais atingirão outro patamar sem precedentes. Esses aumentos extraordinários impuseram uma pressão significativa nos mercados tradicionais. Os mais importantes clientes de Bordeaux nos últimos 30 anos, já golpeados pela crise financeira global, estão se afastando. Os americanos não vão comprar nada da safra de 2010. Já não compraram nada da safra de 2009. Poucas pessoas comprarão, mas os Estados Unidos já foram o maior mercado do mundo para esses vinhos. Já não são mais. Os preços estão muito altos. Eles resolveram se retirar do mercado. Não há mais nada a se dizer sobre isso. Os preços para os novos vinhos são fixados apenas depois que os críticos revelam suas notas. Quanto mais altas as notas, mais altos os preços estabelecidos pelos chateaus. Uma situação que não agrada a todos os críticos. Nesta época do ano, quando estou observando os vinhos mais novos e estou tentando determinar como eles serão daqui a 20 anos, grande parte da minha percepção é: quanto dinheiro eles vão tentar retirar de nós? Todos nós somos peões. Nós todos estamos ajudando os proprietários do Chateau de Bordeaux a ter o maior lucro possível. Sim, é claro, dinheiro. O dinheiro faz o mundo girar. Bordeaux é negócio, é política, é história. O que faz o seu coração bater não é, puxa, produzi um belo Cabernet Sauvignon, venham apreciá-lo comigo. Mas eu sou poderoso e quero ficar mais rico do que já sou. Eu quero ser mais poderoso do que já sou e sei como fazer isso. Os críticos revelam suas notas e confirmam a previsão. 2010 é outra safra milagrosa. E estou tentando determinar como eles serão daqui a 20 anos. O crítico internacionalmente renomado Robert Parker dá nota 100, significando perfeito, para os vinhos principais. Mas adverte os chateaus que devem baixar seus preços este ano ou sofrerão as consequências de um mercado superaquecido. Se você aumenta seus preços e força seus clientes a pagar mais pelos vinhos que eles têm comprado há anos, anos e anos, você corre o risco de se divorciar totalmente de seus mercados tradicionais.
Ignorando a advertência de Parker, os principais chateaus imediatamente elevaram os preços da safra de 2010 a alturas impensáveis, de até 40% acima da safra recorde de 2009. Mas o risco que estão assumindo é calculado. O destino de Bordeaux sempre foi ligado às flutuações dos mercados globais. Com uma superpotência desistindo, eles agora estão voltando sua atenção para outra. Quando o dragão acordar, vai abalar o mundo. Napoleão Bonaparte. Bem-vindos a Xangai. Atualmente temos 271 bilionários americanos em dólares conhecidos. Há 10 anos havia um. Assim passamos de 1 para 271 bilionários conhecidos. Mas é preciso levar em consideração que a riqueza na China é mais ou menos como um iceberg. Assim, o que vemos no topo é apenas uma pequena proporção do que a riqueza total é realmente. Assim, se você for educado e disser isso para todas as pessoas que encontramos, perdemos pelo menos uma. Isso significa que hoje na China existem provavelmente cerca de 600 bilionários em dólares. Isso é mais que nos Estados Unidos. Vai ser uma ótima degustação. Espero que tenham a chance de degustar esses vinhos maravilhosos. Muito obrigado. Venham todos aqui. Vamos todos dar as mãos. Agora, acho que todos estão sentindo a febre do vinho. E a intensidade do que estão sentindo depende do tempo deles e da renda disponível. É uma grande honra e um prazer ter Robert Parker em Hong Kong. A taxa de crescimento econômico da China nos últimos 10 anos tem sido a mais rápida na história da humanidade. A China, inclusive Hong Kong, tornou-se agora a maior importadora de vinhos de Bordeaux no mundo. Eles surgiram do nada e ficamos com receio de não sermos capazes de acompanhar uma mudança tão grande. Não conhecíamos o país e não conhecíamos o povo, a cultura. Assim, pensamos que seria necessário ter alguém baseado ali. Bem-vindos a Pequim! Estamos felizes em patrocinar um dos melhores eventos na China este ano. E estamos felizes por estar aqui com tantas garotas bonitas. A ideia era promover a beleza da mulher da China e promover a beleza do vinho da França. Assim, fizemos um tipo de combinação para a eleição do ano passado de Miss China Universo, em uma festa muito especial, onde o objetivo era ensinar como beber vinho a 32 das mulheres mais bonitas da China. Em comparação com a França, onde a minha geração é menos interessada no vinho do que antes, porque já temos vinho há centenas de anos. Na China é uma coisa nova. Em algumas cidades pequenas na China, onde você chega, há um grande tapete vermelho. Trazem 2 Rolls Royce para transportá-lo, centenas de pessoas ao lado do tapete, e você se sente tipo, uau, estou no Festival de Cinema de Cannes ou alguma coisa assim? Esta é a China ficando entusiasmada pelo vinho. Ficando obcecada, porque é uma novidade divertida. É francês e temos muito potencial neste mercado. O mercado chinês tem se mostrado tão entusiasmado que os preços foram elevados a níveis sem precedentes, onde muitos dos clientes tradicionais não podem ou não querem seguir. Seria terrível perder nossos mercados tradicionais porque os clientes tradicionais compartilham nosso sabor pela cultura. Seria uma grande perda e estamos ligeiramente preocupados, é verdade. O problema é que não vemos o que podemos fazer para mudar isso. Acho que os bordelês correm o risco de confiar muito no mercado da China. Acho que a China tem uma forma peculiar de progredir em termos de mercado geral. E não temos registro ou quaisquer relacionamentos em longo prazo ou qualquer coisa assim. Receio que esse mercado possa desaparecer tão rapidamente quanto apareceu. A natureza voraz do mais novo cliente de Bordeaux pode ser explicada em parte por eventos em seu passado recente.
A Revolução Cultural de Mao Tse-tung viu a repressão e a perseguição em todo o país em nome da mudança. Eu trabalhei com muitas pessoas que haviam sofrido em diferentes graus na Revolução Cultural. Todas elas tinham uma coisa em comum. Elas nunca queriam voltar àquele período. No fim dos anos 70, a liderança da China começou a levantar as sanções sobre a propriedade privada e a riqueza pessoal. A transição a uma economia de mercado deveria ser gradual. Mas após 30 anos de isolamento, os chineses tinham outras ideias. Havia uma grande energia acumulada que era possível sentir, particularmente entre aquela que as pessoas chamariam de uma geração perdida. Mas naquela época, as sanções foram levantadas e as pessoas desejavam reconquistar, digamos assim, o espaço empresarial que havia existido na China, mas que havia sido reprimido por tanto tempo. Havia muito para reconquistar. E acho que uma das coisas mais surpreendentes nos últimos 30 anos que eu vi é a velocidade dessa reconquista. Quando vim pela primeira vez à China para fazer os programas de televisão, não havia classe média. Havia apenas uma classe. Assim, foi um tempo muito interessante e ver seu crescimento nos últimos 25 anos até esse tipo de grau é incrível. Os chineses sempre aprenderam que um prego que se destaca deve ser martelado. Essa tem sido sua cultura. Você sempre quer se esconder nas massas. Assim, eles usavam o mesmo tipo de penteado, o mesmo tipo de roupas, inclusive a mesma cor das roupas. Mas foi nos últimos 20 anos que a abertura chegou aos chineses, que eles começaram a ter uma individualidade. Isso não os perturba em nada. É por isso que a China é tão dinâmica. As pessoas sonham com as estrelas. Arranha-céu de 30 andares. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias. Quando a China começou a se abrir, olhou para o Ocidente à procura de meios de expressar sua riqueza, seu poder e sua modernidade. Agora, os novos ricos da China são um imã para as marcas mais luxuosas do mundo. O consumidor chinês de artigos de luxo hoje, podemos dizer que usa esteroides. Ele tem toda a marca de luxo bombeada em seu sistema. Isso está acontecendo durante os 10 últimos anos. E competindo nesse agressivo mercado de luxo, estão os vinhos finos de Bordeaux. Margaux é sempre comparado como uma marca de luxo, mas nós ficamos um pouco frustrados porque Margaux não pode fazer o que marcas como Louis Vuitton estão fazendo. Porque se treinam mais pessoas, se compram o couro adequado, eles sempre podem produzir mais bolsas. Nós estamos limitados pela natureza, pelo clima, assim não podemos fazer mais do que uma garrafa de vinho. Quantas empresas não viram a sua produção em potencial mudar por 400 anos? Ela até diminuiu para podermos ter mais qualidade. O vinho agora é a nova rota da seda. É um dos intermediários para conectar a China ao resto do mundo. Quero dizer, olha a China agora. Todos estão vestidos com terno e gravata como eu. Isso faz parte da ocidentalização. Eles usam essas roupas como uma segunda pele. Agora estamos falando sobre vinho. Eles o engolem dentro de seus corpos. Quero dizer, agora eles engolem a civilização ocidental dentro de seus corpos, em sua corrente sanguínea.
Acho que sempre houve um interesse no vinho feito de uvas como um elemento de exotismo. Agora, normalmente, no Ocidente, nós achamos que o exotismo vem do Oriente. Orientalismo, digamos assim. Mas aqui há esse tipo de exotismo que vem do Ocidente. Eles ganharam muito dinheiro. Já lidei com pessoas que fizeram coisas como investir 42 milhões de dólares na construção de um clube particular de vinhos. Eles acham que isso é ser civilizado, é entender a cultura ocidental e combiná-la com as ideias chinesas. Eles compram o vinho como um símbolo de seu status, como um símbolo do que conquistaram na China. Existem formas diferentes de se destacar do resto do rebanho, e uma dessas formas é uma garrafa de Lafite. Isso lhes dá posição, lhes dá prestígio, lhes dá uma forma de se destacar como alguém que conhece a cultura do vinho do Ocidente em uma forma muito segura e muito confortável. Peter Tseng é um industrial muito rico em Shenzhen, no sul da China. Ele é reconhecido internacionalmente como o empresário mais bem-sucedido em seu campo. Sua vasta coleção de vinhos é reconhecida como uma das melhores do mundo e seu valor ultrapassa os 60 milhões de dólares. Eu tenho garrafas de Chateau Lafite em todos os lugares. Na sala de jantar, no meu escritório, até no meu quarto. Minha garrafa mais cara é uma garrafa de 6 litros de Chateau Lafite, de 1982, que custa 50 mil dólares. Peter fez sua fortuna como fabricante na indústria do entretenimento. Eu fabricava bonecas de sexo. Já estou nesse negócio há mais de 40 anos. Onde houver um ser humano, ali está o nosso produto. Quando eu era mais jovem, preferi o sexo, mas com o passar dos anos eu prefiro vinho. George Tong é considerado como sendo da elite do poder pela revista Hong Kong Tatler. Ele é o vice-presidente e diretor executivo da Wong Hao Plastic Works, uma das maiores empresas fabricantes de bonecas em todo o mundo. Eu comecei a colecionar vinhos em 2003, então já se passaram 8 anos. Parece um longo tempo, mas na verdade é muito pouco se considerar do ponto de vista de um colecionador. Quando visitei Bordeaux pela primeira vez, eu me senti como um garotinho. Eu já conhecia Mickey Mouse há muito tempo, há alguns anos. Eu já conhecia o Pato Donald, mas eu nunca tinha ido à Disneylândia. E existem muitas áreas diferentes. A Adventureland, a Tomorrowland, a Frontierland. Assim, há diferentes áreas que eu posso explorar. E em cada área existem muitas atrações. O número de chineses que estiveram lá degustando os vinhos foi extraordinário. Um chateau disse que 400 visitantes chineses estiveram lá em setembro. Isso é extraordinário. Nenhum chateau recebe tantos em um mês. Tivemos muita sorte em ser o único chateau em Bordeaux visitado pelo presidente Hu Jintao em 2001. Eu me lembro, eu estava com 15 anos. E eu vi cercado por guarda-costas. E eu digo às pessoas durante os jantares: sabe que o presidente Hu Jintao visitou o Chateau Margaux em 2001? Mas naquela época ele era apenas o vice-presidente. Então ele degustou o Margaux 82 e virou o presidente da China. Muitos chineses, na verdade, visitam Bordeaux há 3 anos. Há chineses interessados no vinho, mas não exatamente em qualquer vinho, só em 2 rótulos, 2 ou 3 rótulos diferentes e só isso. Eles procuram certos vinhos, como Lafite e Latour. Hoje, no mercado chinês, qualidade é importante, mas o reconhecimento da marca é tudo. Um elemento que tenho dificuldade de lidar na China é esse aspecto da marca.
Como francês e como um jovem amador de vinhos, sempre tratamos os vinhos a partir de onde eles vêm. Antes das marcas, essas vinhas são terrenos. E têm sido terrenos onde o vinho tem sido produzido nos últimos 600, 700 anos, desde que possamos voltar na história. Provavelmente na China, mais que em qualquer outro país, eu tento convencer o amador de vinho para outro lado. Eu tento levá-los da marca que eles conheciam para a terra que começou tudo. E essa jornada é muito importante para nós. Quando estrangeiros visitam a China, eles vão a um restaurante chinês, abrem o cardápio e dizem: meu Deus, há uma centena de coisas nele, tudo escrito em chinês, e eles não sabem ao certo o que aquilo significa. Como consequência, muitas pessoas que enfrentam essa situação pedem sempre os mesmos pratos: porco agridoce, arroz frito, macarrão frito, porque é fácil, é isso que é famoso. E para um chinês que vai a uma vindima, é a mesma coisa. Rótulos engraçados, nomes engraçados, como é que vamos entender? A vindima tem um problema incrível. É muito difícil para um estrangeiro entrar ali. Assim, como é que se faz quando um assunto é assim tão difícil? A gente procura as marcas famosas. E os bordelês têm feito um trabalho muito bom de marketing para se promover como a principal marca de vinho no mundo. Todos os 5 primeiros chateaus têm obtido um espetacular reconhecimento de marca na China. Mas há um que se destaca acima dos outros. Minha marca favorita é Lafite. Lafite. O Chateau Lafite é tão famoso que todos o conhecem na China. As pessoas sentem-se com muito orgulho e muito honradas em ter uma velha garrafa de Lafite. Muitos de meus amigos não conhecem qualquer outro vinho além do Chateau Lafite. Há muitas teorias quanto ao motivo pelo qual o Chateau Lafite conseguiu penetrar no mercado chinês com tanto sucesso. Eu acho que o segredo do Lafite está no próprio solo. Há um estilo, há alguma coisa que acontece safra após safra. E quando temos a possibilidade de degustar algumas das safras anteriores de Lafite, o tempo todo há alguma coisa em nosso sentido que é o estilo Lafite. Ontem, um dos meus clientes me disse, porque eu perguntei, por que especialmente Lafite? E ele disse, porque na China achamos que Lafite é muito bom para a saúde das mulheres, para a pele. Se você bebe Lafite, fica com a pele bonita. Lembra dos filmes de gangsters de Hong Kong dos anos 90? O que é que os chefões pediam? Que tal uma taça de Mateus? Qualquer coisa inferior ao Lafite 82 é lixo. Na China, assim como na maior parte da Ásia, ainda existe uma sociedade muito hierárquica, o que significa que a opinião dos líderes vale muito. Eles fazem as compras que querem e compram as marcas que preferem. E isso influencia o resto da sociedade. Isso sem um grande esforço de marketing. Será que a Lafite fez um enorme esforço de marketing na China? Não no início. A numerologia tem um papel significativo na vida do dia a dia na China. Eles acreditam que sorte e prosperidade fluem da combinação adequada dos números. E o número 8 é o mais auspicioso de todos. Em 2008, Lafite fez uma pequena mudança em sua garrafa, colocando o número 8 chinês logo acima do rótulo. Foi puramente marketing? Talvez. Foi uma estratégia a longo prazo para dizer que estamos sendo mais sensíveis à cultura chinesa e tentando entender o mercado? Essa poderia ser uma mensagem mais profunda. No dia em que isso foi feito e foi incluído o número 8 no alto da garrafa, estávamos almoçando com um cliente chinês e mostramos a ele o artigo publicado. E eu disse, o que você acha? Isso é apenas um comercialismo exagerado ou é significativo? E ele leu todo o artigo com muito interesse, empurrou para o outro lado da mesa e disse, esta agora é a garrafa mais valiosa de Lafite que você pode comprar. Porque o que vocês estão fazendo é dar sorte, fortuna. Estão dando o número 8 da sorte para que alguém diga, é assim que eu mostro respeito por você. E embora o Lafite 82 custe 60 mil libras a caixa, ele é na verdade muito mais significativo como um presente. As vendas do Lafite 2008 aumentaram da noite para o dia.
Houve um ponto em que um cliente de Macau nos ligou e comprou mais de 80 caixas de Lafite 2008 de uma vez. Ele pagou em dinheiro vivo. Essa foi uma transação muito interessante para nós. Somente no último ano, nós vendemos 27 milhões de libras de Lafite. Só ele, uma marca. Isso de um total de 130, 140 milhões de libras de vendas. Por isso essa marca é tão grande. Apenas uma marca. A China é apenas mais um mercado? Claro que não. Porque o potencial em volume desse mercado cria uma pressão real na demanda. Provavelmente na escala que os Estados Unidos estavam no início dos anos 50, e então nos anos 80 e início de 90. É claramente a mesma escala. E provavelmente vai crescer muito mais depressa do que nos Estados Unidos. A pressão dos consumidores chineses agora é tão grande que está começando a impactar seriamente os estoques das adegas dos grandes chateaus. Estoques que incluem safras antigas e raras que datam de centenas de anos. Os chineses são nossos grandes clientes e nem sempre conseguimos oferecer a eles o que querem. Se fôssemos aceitar os pedidos de cada cliente de safras antigas, este lugar ficaria vazio. Um cliente da Ásia entrou em contato comigo recentemente. Ele me enviou e-mails todos os dias durante uma semana para que eu lhe vendesse uma caixa de Mouton Rothschild 45 que vendemos a 18 mil libras a garrafa. Ele teria comprado a 23, 24 mil libras, inclusive impostos, vezes 12. Eu gosto de frequentar os leilões. Gosto dos lances, gosto da emoção. Eu quero ter aquele vinho, seja para eu tomá-lo ou não, eu não sei. Mas é uma coisa que eu realmente quero e preciso tê-lo. Quando faço os lances agressivos, eu não vejo ninguém ao meu redor. Tudo que eu vejo é o leiloeiro à minha frente. Isso é o que eu quero levá-lo para casa. Quando eu ia ao leilão do ex-Chateau Lafite, era uma safra muito rara e eu acho que eles tinham apenas uma garrafa. E o leiloeiro gritava 300 mil, 500 mil, 700 mil. E então, de repente, eu aumentei o valor. Eu disse 1,5 milhão. O que é que temos agora? O que vemos agora é uma geração de novos consumidores que percebem que o vinho está muito barato e estão pagando os preços comparáveis que eles pagariam, por exemplo, por um grande vaso de uma dinastia antiga ou por uma obra de arte de edição limitada. E eu acho que isso realça de forma absoluta a incrível posição em que estão os melhores chateaus, os melhores produtores do mundo. Eles estão dominando e se você estiver dominando como um astro do cinema, como um astro do rock, se você quiser um assento na primeira fileira, precisa pagar por isso. Se uma dúzia de chineses continentais decidisse, eu amo isso, é isso que eu quero colecionar, e decidisse comprar tudo no mercado, logo restariam poucas pessoas para adquirir aquele vinho específico daquela safra em particular. Assim fica fácil entender o que isso significaria. Os preços se tornariam astronômicos, não poderemos nem ao menos pagar por uma taça. Para muitos isso já está se tornando... O débito da zona do euro em crise está aumentando a instabilidade dos mercados tradicionais de Bordeaux. Alguns chegam a especular que os resultados dos leilões superaquecidos de Hong Kong podem ter sérias consequências no longo prazo. A bolha de vinho de Bordeaux está chiando e encolhendo. Podemos ver que eles estão crescendo de alguma forma. Isso corre o risco de ser uma bolha. E eu acho que estamos numa bolha agora.
A maioria das bolhas acaba estourando. E quando os preços dos vinhos são corrigidos entre 20% e 35% instantaneamente. Não existe bolha. O vinho só está finalmente percebendo o seu verdadeiro valor. Não existe bolha. Sabe, tudo isso, já estou cansado dessas conversas sobre uma bolha, porque é irritante. Não somos totalmente idiotas. Sabemos que as coisas não vão chegar ao céu. Acho que é muito importante perceber que as coisas podem mudar em ambas as direções. O que devemos proteger é o vinho. Com os vinhos finos de Bordeaux agora elevados ao status de artigos de luxo, seria apenas uma questão de tempo antes que eles sucumbissem ao crescente e notório mercado de falsificações em todo o mundo. Podemos encontrar hoje na China mais garrafas de Lafite 1982 do que as que foram produzidas em 82 pelo Chateau Lafite. Uma garrafa vazia de Lafite custa cerca de $500. Foi o que eu ouvi. É por isso que quando eu levo bons vinhos a um restaurante, ou eu levo a garrafa vazia para casa, ou peço para que eles destruam a garrafa na minha frente. Estive em uma vinícola onde se pode passar por uma porta, abrir um portfólio de rótulos e escolher qual você quer em sua garrafa, Latife, Latour ou Margaux. Eles usam nossa fama e usam nosso nome. Onde quer que se possa ganhar dinheiro com mercadorias de luxo, as pessoas que as falsificam logo surgem em alguns aspectos. As mercadorias de luxo não seriam de luxo se não existissem os falsificadores. Vinhos falsificados com sabor amargo para os exportadores da União Europeia. Quando um de meus vinhos é falsificado em algum lugar, eu digo, bom, isso é um sinal de sucesso. Não me agrada por esse motivo, mas já sofri muito com falsificações do Chateau Petrus. Passei muito tempo brigando com as pessoas que achamos que são falsificadoras. Mesmo que seja um mercado de drogas, nunca sabemos quem é o chefão. Esse realmente é um assunto desagradável para mim. Mas as falsificações não são um fenômeno novo na China. Mesmo durante a dinastia Tang, no século XIV, a China já tinha problemas de falsificações. Há muitos exemplos em toda a literatura, telas, arte, escultura da China, onde copiar a obra de um artista que você admira e respeita não é considerado uma falsificação, mas uma coisa honrosa. Quando eu era jovem, viajei pela Europa por 10 anos. E durante aquele tempo, eu acabei visitando muitos chateaus e aldeias famosas também. Então eu tomei a decisão de que eu ia construir uma cidade europeia e um chateau na China. Eu não copiei de nenhum lugar, sabe? Tudo veio de minha própria imaginação. Construímos o chateau no estilo francês. Assim, as pessoas acreditam que o vinho que produzimos aqui é original e autêntico. Se você perdeu a conexão com o passado, que eu acho que eles perderam até certo ponto aqui, é inevitável. Se você perdeu essa conexão com sua própria história arquitetônica, você precisa criar novas ligações. E se cria novas ligações, onde é que vai procurá-las? O chateau, castelo de contos de fadas, atende a um desejo de união com outra história arquitetônica. Enquanto alguns estão construindo réplicas de castelos, outros estão mais interessados no artigo genuíno. Margaret
Lafayette, esse é o mais recente sinal da mudança do poder global. Os investidores chineses estão adquirindo terrenos e parreirais em Bordeaux. Richard Chen é um bom exemplo. Ele é o CEO de uma joalheria chinesa elegante. Ali está ele com Zhang Zi, estrela do cinema chinês. Ela é uma grande fã de seus vinhos. Ele acabou de comprar um castelo. Eu não sei se todos se lembram deste fato, mas nos anos 60 e 70, os japoneses compraram muitos castelos na França. E depois que compraram todos estes castelos, eles fizeram uma coisa que realmente preocupou os franceses. Eles demoliram todos aqueles castelos seculares, peça por peça. E depois embarcaram todos estes castelos de volta ao Japão para poder reconstruí-los lá. Nós sempre tememos o desconhecido. E esse foi o caso durante muitos anos. E pelo contrário, acho que alguns grupos de chineses ou alguns indivíduos chineses deveriam adquirir alguns castelos em Bordeaux para ver como se produz o vinho. É mais complexo do que você pensa, e se eles incluírem a paixão na produção, será fabuloso. Precisamos permanecer um país aberto, sabe? Eu conquistei o respeito dos bordelês. Os produtores de vinho que eu contratei são os melhores de lá. Eles já trabalharam para Lafite e Mouton e agora estão trabalhando para mim. Os tonéis, as garrafas de vinho e as rolhas usadas na minha vinícola também são os melhores. E além disso, o vinho está melhorando a cada ano desde que nós os compramos. Hoje o mundo é o território deles. Eles estão começando a explorar tudo o que é possível em outras partes do mundo. Embora Bordeaux possa ser usado para investimento estrangeiro, este novo relacionamento difere de uma forma significativa. A maioria dos meus vinhos será exportada da França e vendida na China, porque o mercado chinês é muito maior. A demanda por vinhos de qualidade na China está crescendo muito, e é um mercado que eu conheço muito bem. Isso faz sentido para eles, mas não vai durar. Se você produz vinho na França, você deve ser reconhecido como um produtor de vinho na França, mesmo que seja chinês. E a única forma de ser reconhecido é vender, pelo menos na França. Eu entendo muito bem um chinês que compra um terreno aqui. Primeira ideia, vou produzir. Então, na produção, vou adaptar meu rótulo e vou vender na China. Mas vamos ver como isso estará em 5 ou 10 anos. Agora, parece que o maior cliente de Bordeaux está se tornando seu concorrente e em uma escala muito maior do que alguém poderia ter imaginado. Lembre-se de cavar o poço muito antes de ter sede. Provérbio chinês. Atualmente, o consumo per capita na China é menos de uma garrafa de vinho por ano. No Ocidente, a média é de cerca de 35 garrafas. Mas como o consumo de vinho de uvas ganha popularidade entre a grande população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, esses números devem mudar e muito. O consumo de vinho na China está aumentando tão rapidamente que dentro de algumas décadas, toda a produção do mundo inteiro não será suficiente para satisfazer a demanda chinesa. Para atender à demanda crescente, a China agora está plantando mais de 20 mil acres de novos parreirais a cada ano. Nas próximas 4 décadas, a China deverá tornar-se a maior produtora mundial de vinho. Nós chineses temos muito orgulho de nós mesmos, de nossa cultura. Assim, achamos que se quisermos fazer alguma coisa, podemos fazer melhor. Podemos ser bem-sucedidos.
que o governo acha que é muito importante promover vinhos de uvas em particular, em vez de bebidas alcoólicas, por causa da distribuição de recursos. Em primeiro lugar, todos sabemos que as uvas podem crescer em áreas que não servem para batatas, grãos, milho e outras plantações importantes. Mas após séculos de fome cíclica e falta de alimentos, as boas terras agrícolas estão valorizadas. Os vinicultores devem procurar mais para encontrar terras adequadas para plantar uvas. Em regiões áridas, às margens dos grandes desertos da região central da Ásia, os chineses estão preparando os terrenos para as suas videiras. Enormes corporações governamentais têm grandes planos para a remota província de Ningxia, no noroeste da China. Estamos planejando investir mais de 50 milhões de dólares aqui, 20 milhões para o vinhedo e 30 para o estabelecimento agrícola. Infelizmente, eu nunca estive nas regiões vinícolas do sul da França, mas ouvi dizer que o solo ali é o mesmo, também muito duro. Assim, se eles podem cultivar grandes uvas, nós também podemos. O consultor de vinícolas Demei Li, treinado no Chateau Palmer, em Bordeaux. Ele trouxe sua experiência para Heilong Qingshu, na esperança de desenvolver um vinho de alta qualidade. É uma região árida, com um inverno muito frio e, durante o inverno, devemos enterrar as parreiras sobre o solo. Caso contrário, a planta não pode sobreviver. Assim, essa é a grande diferença. No verão, durante a temporada da florada, é muito quente. A temperatura é muito alta durante o dia, mas durante a noite a temperatura fica muito baixa. Eu acho que o terreno dá a este vinho uma diferença em comparação com outras regiões. Eu nunca pensei em concorrer com os vinhos franceses de Bordeaux. Eu só quero produzir um vinho de qualidade que as pessoas possam apreciar. Bordeaux tem uma longa história e eles têm vários castelos, mas a China é como uma criança. Estamos começando a produzir vinho. Senhoras e senhores, bem-vindos ao prêmio de 2011 do Decanter World Wine. E esse foi o Red Bordeaux varietal de mais de 10 libras. E o vencedor é o 2009 de Heilong Qingshu. Para receber esse troféu, temos aqui conosco o presidente Jian Hong. Bom, foi surpreendente saber que um vinho chinês foi o vencedor de uma medalha de ouro e conquistou o troféu internacional. Assim, o que é que eu posso dizer? Ele foi degustado 3 vezes completamente às cegas. É uma surpresa. Eu nunca pensei que pudéssemos conquistar o troféu mais alto. Eu estou muito emocionado. A indústria vinícola chinesa melhorou muito. Isso nos incentiva a continuar trabalhando com afinco. Nós chineses somos muito inspirados. Queremos tanto quanto possível ter o melhor, porque gostamos de testar coisas novas. Gostamos de desfrutar de novos sabores. Gostamos de influências externas, tanto quanto sentimos orgulho do que temos. Todo chinês tem uma meta na vida, que é deixar uma vida melhor para a próxima geração.
Em forte contraste com o ano passado, a temporada de 2011 em Bordeaux viu temperaturas extremas, com ondas de calor e chuvas de granizos varrendo todo o Médoc. As chuvas fortes aumentaram o risco de doença e os vinicultores estão tendo de acelerar a colheita para evitar que as uvas se estraguem. Esta é uma temporada desafiadora. É uma vindima desafiadora. Este ano as videiras estão meio tímidas, para ser honesto. Elas não falam muito. Precisamos ouvi-las cuidadosamente. Significa que é preciso ser inteligente, mais que o normal. Precisamos perguntar a nós mesmos, o que eu devo fazer? O desafio é fazer o melhor possível com uma fruta que não é a melhor. A má notícia é que a quantidade está ainda... Quer saber? Não vou descer devagar. Eu vou pular. Quero dizer, é exatamente assim. É absolutamente extraordinário. Mas no contexto do mercado, Bordeaux já existe há muito tempo. E não acho que o que está acontecendo seja uma coisa ruim. Na verdade, acho que é bom para a indústria dos bons vinhos e é bom para Bordeaux. Porque todos deverão repensar sobre como será o futuro e por que devem fazer o que estão fazendo. Acho que Bordeaux tem muita sorte porque passou por tantas crises e é como a fênix. Há uma ressurreição permanente depois da crise. A capacidade de recuperação de Bordeaux é incrível. Quando pensamos que esse lugar conseguiu sobreviver a uma doença como filoxera, revoluções, guerras, e veja onde nós estamos agora. Toda vez nós dizemos que é o fim, e então Bordeaux volta à vida e é bem sucedida outra vez. E é claro, nós exageramos de novo nossos preços e há um colapso. Não obstante, há uma fantástica capacidade de Bordeaux em superar a crise. Ela irá durar para sempre? Quero dizer, 1000 anos? Não sei. Mas, honestamente, com a experiência ao meu lado, não vejo qualquer região que possa competir com Bordeaux. Bordeaux continuará a ser a referência. Acho que Bordeaux será a referência pelo menos por mais um século. Mesmo se cometermos erros, e certamente nós os cometeremos. Depois de alguns anos tumultuados, o caso de amor da China com Bordeaux parece estar declinando. Sempre haverá um choque de culturas. Sempre haverá. Meus pais, que tiveram educação chinesa e educação inglesa, ficaram casados por 50 anos. E nós chamamos isso de uma constante guerra civil.
Sempre existirão diferenças na forma com que as pessoas enfrentam problemas, na forma com que as pessoas interagem. E acho que meu conselho para a maioria das empresas ocidentais que chegam aqui é: não esqueçam a China e as coisas que são diferentes aqui. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Existem muitos conflitos entre as pessoas que chegam aqui e esperam que as coisas funcionem como no resto do mundo. Mas não é assim. Funcionam com características chinesas. O vinho é como uma mensagem que você envia para o mundo. Acho que é melhor do que aquelas coisinhas, como é que se chamam? Tweets, é assim que se chamam? É um tweet. Vai terminar numa mesa, digamos, em Seattle, e você pode imaginar um casal se encontrando para uma noitada. Um homem está se encontrando com uma garota charmosa pela primeira vez e pedem um vinho. E da qualidade daquela garrafa pode depender o sucesso de seu primeiro encontro, você sabe. E se eu estragar aquela noite, vai ser um drama, sabia? Eu sou responsável. Assim, nossos vinhos devem ser os melhores possíveis. Precisamos agradar as pessoas e não impressioná-las. Agradar. Eu não sei se devo dizer